Proteja seu dinheiro, saúde e família. Clamor a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Bento. Você já sentiu que algo invisível está segurando sua vida, roubando sua paz, sua saúde ou até o que é seu por direito? E se existisse uma oração poderosa, com a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Bento, capaz de desatar esses nós, afastar inimigos ocultos e restaurar tudo aquilo que foi perdido? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra essa prece que pode transformar a sua história. Prepare-se para sentir a força de uma proteção espiritual real e definitiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Maria, invocada com fé e esperança sob o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ó glorioso São Bento, cujos braços espirituais jamais descansam na luta contra todo o mal que assombra os filhos de Deus, hoje, com o coração marcado por inquietações familiares e com a alma cansada de batalhas invisíveis, venho me recolher diante do Altíssimo por meio da intercessão de ambos, certos da escuta e da compaixão que habitam os corações daqueles que já foram escolhidos por Deus, para servirem de escudo aos que são perseguidos. Venham, ambos, com vossas presenças firmes e vigilantes, diante do trono do Senhor, levando consigo os clamores sinceros deste homem que tem enfrentado ventos cortantes vindos de onde menos se espera, de alguém que se alimenta do mal e se alegra na desordem. Que tudo aquilo que foi semeado por esse inimigo, em segredo ou declaradamente, por rituais ocultos ou palavras carregadas de rancor, perca direção, seja desfeito e não encontre abrigo nem continuidade dentro da minha casa. Que todo envio de conflito, que toda intenção oculta de gerar divisões e desentendimentos, se perca no vazio e se cale antes mesmo de chegar à sombra do meu lar. Peço que Nossa Senhora caminhe por cada espaço da minha casa, que vá, silenciosa e determinada, por cada canto onde possa ter se instalado qualquer desequilíbrio causado por invejas ou palavras carregadas de rancores velhos, que tenha olhos atentos para perceber onde mora a tensão que não tem razão clara, onde mora o desconforto que surge do nada, onde se escondem sentimentos que nascem sem aviso e inflam os corações daqueles que são meus. Que cada nó, escondido ou exposto, seja identificado por Maria com o olhar de quem enxerga o que está além dos olhos humanos, e com suas mãos pacíficas e determinadas, retire camada por camada, impedindo que esse emaranhado continue agindo em silêncio, levando ruído para dentro das relações que deveriam apenas compartilhar afeto. São Bento, com o poder de Deus que o acompanhava em vida e ainda o acompanha em espírito, com a autoridade que lhe foi confiada para calar as intenções do maligno e anular seus caminhos, caminhe espiritualmente sobre cada lembrança mal resolvida, sobre cada palavra lançada em raiva dentro da minha casa. Que seu olhar espiritual desmonte o que está escondido sob aparência de normalidade, que seus passos apaguem os rastros deixados por aquele que deseja o caos. Se existem objetos, palavras, lembranças ou até decisões que foram semeadas por influência desse mal, que sejam tornadas neutras e sem poder, e que não perpetuem mais aquilo que nunca deveria ter entrado. Que aquilo que esse inimigo lançou para confundir, para fazer da minha família um campo de batalha emocional, encontre o contrário do que ele espera. Que em vez da briga, venha o entendimento. Que no lugar do julgamento, surja a escuta. Que o que foi alimentado com raiva seque por falta de resposta. Que não haja mais eco de palavras duras, que não existam mais silêncios carregados de desprezo, que os olhares deixem de se desviar e as mágoas deixem de ser alimentadas em segredo. Que aquele que deseja ver o rompimento presencie, sem conseguir agir, o oposto da sua intenção. Que aquele que tentou costurar ódio encontre apenas um tecido de reconstrução. Que sua maldade se transforme em um grito mudo, que suas palavras não alcancem ouvidos, que sua presença perca todo o magnetismo, que não haja mais brecha para que o desequilíbrio prospere. Maria Santíssima, não permitas que o inimigo encontre abertura para continuar sua obra. Que ele se canse, se frustre, desista. Que toda corrente feita com palavras mal intencionadas se parta. Que toda oração contrária, feita com intenção de separação e discórdia, perca sua direção. Que todo objeto manipulado para gerar divisão na minha casa não encontre mais serventia.
Que os olhos de quem deseja o mal percam o caminho até mim. Que não haja mais combustível para brigas que nascem do nada, que os assuntos mal resolvidos se encerrem de maneira pacífica, e que os corações que têm se estranhado passem a se reconhecer de novo, não como inimigos, mas como parte da mesma história. São Bento, que nunca recuou diante do mal, coloque-se espiritualmente na porta do meu lar. Que todo espírito desagregador seja barrado, que não ultrapasse o limite do que é meu, que não respire o mesmo ar que minha família respira. Que os pés daqueles que pensam em aproximar-se com intenções disfarçadas de bondade não tenham mais coragem de seguir. Que se sintam desconfortáveis, fora do lugar, incapazes de continuar com suas intenções. Que a paz se instale de novo entre os meus. Que o olhar volte a ser limpo. Que as palavras voltem a ser gentis. Que os encontros não se tornem armadilhas. Que os laços sejam restaurados. Que a harmonia ganhe mais presença do que a lembrança dos desentendimentos. Ó Mãe que vê o que ninguém mais vê, se houve alguma abertura espiritual causada por palavras impensadas, por sentimentos mal direcionados ou por decisões tomadas no calor do momento, que tudo isso seja silenciado e encerrado. Que o tempo de conflito não se prolongue. Que as raízes do mal sejam cortadas, não com violência, mas com autoridade vinda do céu. Que não haja mais espaço para que sentimentos criados artificialmente ganhem força dentro dos corações de quem amo. Que se refaça o entendimento, que se reate o que foi rompido, que se desfaça o que foi manipulado. São Bento, tome em suas mãos aquilo que se tenta construir às escondidas contra mim. Que nada do que esse inimigo planeja seja efetivado. Que suas palavras morram na origem. Que suas ações sejam descobertas. Que o tempo que ele tem dedicado para tentar semear o mal se transforme em vazio e frustração. Que tudo aquilo que ele tenta erguer para criar distância entre mim e minha família se desfaça sem deixar vestígio. Que ele se depare apenas com muros invisíveis que o impeçam de continuar, e que sua maldade se torne um caminho sem saída, sem eco, sem retorno. Ó Maria, minha mãe, caminhe espiritualmente por todos os ambientes onde a minha voz, a minha lembrança, ou minha presença gerou discórdia involuntária, para que esses lugares sejam pacificados. Que tudo aquilo que saiu de mim em algum momento de raiva, de cansaço, ou de mágoa, seja lavado diante de Deus com a verdade do meu coração, que busca união, entendimento, reconstrução. Que nada permaneça distorcido. Que nenhuma palavra mal interpretada continue viva. Que nenhuma atitude impensada continue alimentando a distância entre mim e os meus. São Bento, com seu olhar atento e sua espada espiritual, vem agir agora como defensor da minha casa, do meu nome, da minha história. Que tudo que carrega veneno espiritual vindo do meu inimigo seja removido. Que o clima dentro da minha casa mude. Que o ar se torne leve. Que a presença seja bem-vinda. Que o silêncio seja de paz e não de rancor. Que o tempo em família volte a ser momento de proximidade verdadeira. Que nenhuma ação do mal encontre mais sustentação. E por fim, que Deus Todo-Poderoso, por meio da intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e de São Bento, desfaça o emaranhado de energias negativas, emoções descontroladas e lembranças mal resolvidas que tenham sido provocadas por terceiros com intenção de destruir os laços que mais importam. Que o céu, de onde emana toda justiça, atue com sabedoria, e que este mal que me persegue se veja cercado de impossibilidades. Que meu lar seja restaurado, meu nome preservado, minha paz reerguida e meus vínculos refeitos sob nova luz. Maria Santíssima, reconhecida em todos os cantos da terra como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, aquela que com mãos suaves e determinadas atua onde os olhos humanos já não alcançam, e glorioso São Bento, testemunha viva da autoridade de Deus sobre todas as armadilhas e laços criados pelo mal. Hoje venho diante do Altíssimo, com humildade e verdade no coração, buscar por vossa intercessão em favor da minha saúde, que tem sido atingida de modo misterioso, lento, profundo, como se algo invisível estivesse minando minha energia vital, como se aquilo que me atinge viesse de intenções que não nascem do acaso, mas do desejo oculto de um inimigo que, mesmo escondido,
tem encontrado caminhos para alcançar o que é meu. Apresento diante de Deus, por meio da fé que carrego em mim, cada parte do meu corpo e da minha mente que tem sido afetada. Que a Senhora, em sua sabedoria celeste, vá ao encontro dos nós invisíveis que têm amarrado meu vigor, aqueles que foram lançados por pensamentos invejosos, palavras carregadas de veneno, ações silenciosas que tentam impedir que meu corpo se recomponha. Que sua presença espiritual vá a cada ponto em mim que está enfraquecido, que toque com firmeza e compaixão aquilo que foi atingido por influências nocivas, para que a saúde não apenas volte, mas retome seu lugar como dom divino. São Bento, que viveu sob o olhar atento de Deus e conheceu de perto as tramas da maldade disfarçada, vem agora atuar sobre este homem que, mesmo não tendo entregue nenhuma chave de sua vida ao mal, tem sido alvo de desejos escuros que não vêm de erro próprio, mas da intenção de outro, alguém que não suporta ver o equilíbrio alheio. Que o Senhor, com a autoridade que o acompanha até hoje, anule as estratégias que o inimigo tentou construir em silêncio. Que toda tentativa de gerar adoecimento, seja físico ou mental, se perca agora sob a vigilância dos céus. Que toda insatisfação lançada contra mim, toda inveja mal trabalhada e toda vontade destrutiva que o outro alimenta, seja interceptada antes que encontre morada dentro de mim. Maria, vá espiritualmente até as raízes ocultas daquilo que tenta drenar minha energia, daquilo que me afasta do bem-estar, daquilo que não surgiu por falhas naturais do corpo, mas como resposta de ataques silenciosos. Que cada nó construído com intenção de limitar minha disposição, de me fazer adoecer sem razão aparente, seja desfeito. Que tudo aquilo que foi programado para causar desgaste, desânimo, abatimento, instabilidade, não tenha mais como seguir. Que não haja mais espaço em mim para o que veio do outro com raiva disfarçada de silêncio, com inveja disfarçada de indiferença, com desejo maligno mascarado de falsidade. São Bento, com a cruz que tantos já viram como escudo contra tudo que foge da luz de Deus, se posicione espiritualmente entre mim e aquele que quer minha ruína física. Que as palavras que ele tenha proferido em lugares escondidos, que os objetos que ele possa ter manipulado com más intenções, que qualquer pensamento direcionado contra minha saúde, sejam agora como cinza ao vento, sem força, sem eco, sem destino. Que não haja mais desgaste sem causa. Que a fadiga sem sentido cesse. Que o medo de adoecer seja substituído pela confiança no amparo divino. Que toda perturbação que tenha sido colocada dentro de mim como semente para desequilibrar minha paz, seja arrancada. Maria, toca também o campo invisível do espírito, onde tantas vezes as doenças nascem antes de alcançarem o corpo. Onde o inimigo tenta primeiro confundir, depois enfraquecer, depois dominar. Que a Senhora caminhe por esse território como rainha, reconhecida pelas legiões celestes, temida pelas sombras. Que ilumine o que foi escurecido. Que proteja o que ainda está intacto. Que preserve o que ainda há adição. Que a Senhora não permita mais nenhuma interferência desse inimigo. Que aquilo que foi lançado para me ferir se volte contra quem o lançou, não por vingança, mas como consequência natural da justiça divina. São Bento, colocasse agora espiritualmente em cada um dos locais que frequento, nas portas que atravesso, nos ambientes onde estou. Que a sua presença traga o distanciamento imediato daquilo que foi direcionado contra minha saúde. Que cada olhar mal intencionado perca sua força ao me encontrar. Que cada energia desequilibrada se dissipe sem me atingir. Que não haja mais aproximações com intenções disfarçadas. Que o mal fique do lado de fora. Que meu corpo não seja mais território de batalha. Que minha mente encontre leveza. Que minhas noites sejam inteiras. Que minhas manhãs não tragam mais peso. Que meu nome não esteja mais nas bocas daqueles que desejam minha ruína. Ó Mãe de Jesus, diante do trono de Deus, onde as súplicas mais profundas são compreendidas sem necessidade de explicação, leva a Ele este pedido, que a saúde seja restaurada em mim, não apenas no físico, mas em tudo aquilo que me constitui como homem. Que não haja mais espaço em mim para doenças alimentadas por inveja.
Que nenhum diagnóstico confuso ou ausência de respostas médicas consiga mais me abalar. Que as dores que surgem sem aviso, os cansaços que não fazem sentido, os desconfortos recorrentes e silenciosos percam a continuidade que vinham mantendo. Que o ciclo seja quebrado. Que o mal perca o controle. Que o que veio do outro, por ódio ou obsessão, não encontre mais espaço. São Bento, esteja entre mim e o mal. Esteja entre mim e o desejo de quem me quer fraco. Esteja entre mim e o olhar de quem não suporta me ver bem. Que tudo aquilo que o inimigo deseja contra mim seja travado. Que suas intenções sejam confundidas. Que seus planos sejam interrompidos. Que aquilo que ele lança contra meu corpo, com esperança de me ver adoecer, seja estancado. Que ele não tenha mais motivação, nem força espiritual, nem abertura para continuar. Que o ciclo do mal que ele alimenta chegue ao fim. E ao final de tudo, que Deus, em sua soberania, olhe para mim com compaixão e justiça. Que aquilo que o mal tentou construir contra minha saúde se torne inútil. Que não haja mais ambiente dentro de mim para o adoecimento enviado por ódio. Que meu corpo e minha mente sejam restaurados com aquilo que vem do céu. Que nenhuma obra do mal encontre abrigo em mim. Que aquilo que o inimigo deseja me ver perdendo, disposição, equilíbrio, estabilidade, permaneça em mim com ainda mais intensidade. Que eu seja preservado, protegido e restaurado, pela intercessão daqueles que não conhecem limites diante do mal, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Bento. Mãe Santíssima, que nas alturas celestes és conhecida como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cujas mãos tocam o invisível e com delicadeza e autoridade desfazem aquilo que confunde e atrapalha, e São Bento, guardião incansável contra os planos sombrios do mal, venham agora em intercessão diante do trono de Deus, trazendo comigo o desejo mais profundo de reconstrução, de entendimento claro e firme, de sabedoria aplicada no dia a dia, não apenas para manter o que já é meu, mas para expandir os limites do que ainda posso alcançar com os dons que foram confiados a mim. Venho como homem que luta em meio aos ruídos e intenções disfarçadas de muitos, e entre eles, um em especial, aquele que mais deseja me ver tropeçar, não apenas nos bens que mantenho, mas também nas decisões que preciso tomar. Alguém que tenta obscurecer meus pensamentos, turvar minha capacidade de raciocínio, me levar ao erro sutil, aquele que parece pequeno mas custa caro. Que a Senhora, com sua visão plena, vá ao encontro dessas armadilhas mentais, daquelas investidas ocultas que esse inimigo lança com astúcia, para que eu me distraia, me iluda, me sabote. Que tudo o que ele tenta fazer, a partir da distância ou através de palavras fingidas, seja interceptado antes que se instale em minha mente ou interfira no meu discernimento. São Bento, que já enfrentou demônios face a face, que soube manter-se inteiro mesmo diante da ameaça constante, vem agora guiar espiritualmente cada escolha financeira que tenho feito, cada passo em direção ao meu sustento. Que não haja mais brechas para erros que o outro deseja que eu cometa. Que nenhuma distração tenha mais espaço. Que toda tentativa de me empurrar para armadilhas disfarçadas de oportunidade perca a direção. Que cada centavo que chega até mim seja resguardado de mãos que não merecem, de intenções que só desejam tirar, sabotar, corroer aos poucos o que com esforço legítimo foi alcançado. Maria, desamarra agora o nó do medo de errar. Que esse receio, alimentado por experiências passadas onde esse inimigo agiu em silêncio, não tenha mais voz dentro de mim. Que cada passo que eu der daqui em diante seja feito com sobriedade, mas sem paralisia. Que não haja mais incerteza disfarçada de cautela, nem pressa travestida de ambição. Que eu saiba exatamente quando avançar e quando aguardar. Que eu tenha clareza ao decidir. Que minha intuição, afinada com a verdade que vem do alto, me afaste das armadilhas preparadas com calma por quem deseja ver meu dinheiro escorrer por entre os dedos. São Bento, proteja espiritualmente os espaços onde meu dinheiro circula. Que os ambientes onde minha renda é administrada sejam cercados por presença divina. Que nenhum tipo de roubo, engano, traição ou distração intencional encontre campo fértil ao meu redor.
Que aqueles que se aproximam com máscaras de boa intenção sejam afastados. Que os olhos dos gananciosos percam o interesse. Que os planos de quem deseja me ver falhar se desfaçam no silêncio da frustração. Ó Mãe de Deus, toma diante do Senhor todos os meus caminhos financeiros. Que cada oportunidade que se apresenta a mim possa ser analisada com lucidez. Que eu não seja mais conduzido pela ansiedade ou pela ilusão que o inimigo tenta instalar como distração. Que não haja mais brechas para escolhas impensadas, investimentos sem base, associações perigosas, decisões baseadas em promessas vazias. Que tudo aquilo que esse inimigo tenta fazer para me ver errar com meu próprio dinheiro, seja com más sugestões, seja com atrasos provocados de propósito, seja com palavras falsas, perca espaço. Que a Senhora interceda diante de Deus para que a sabedoria habite em mim de maneira profunda, não como algo momentâneo, mas como um estado constante, capaz de resistir às pressões, às comparações e às armadilhas emocionais. Que essa sabedoria me permita enxergar oportunidades verdadeiras e reconhecer armadilhas camufladas. Que cada moeda, cada quantia, cada resultado financeiro que vem às minhas mãos, seja tratado com equilíbrio. Que a ganância não tenha vez, que a impulsividade não tome decisões, que o medo não conduza nenhuma escolha. São Bento, guarda espiritual das decisões humanas, esteja comigo nas conversas, nos acordos, nos contratos, nos pensamentos que antecedem cada movimento relacionado ao meu dinheiro. Que aquele que quer tomar o que é meu, seja direta ou indiretamente, encontre limites intransponíveis. Que os caminhos por onde esse inimigo tentou passar para drenar minha renda, secar minha fonte ou sabotar meus ganhos, sejam selados espiritualmente. Que seus olhos percam o foco. Que suas palavras não encontrem mais eco. Que seu desejo de me ver empobrecido ou perdido nas finanças se transforme em impotência. Maria, afasta de mim também qualquer sentimento que tenha sido plantado por esse inimigo para me fazer sabotar meus próprios ganhos. Se ele desejou que eu gastasse sem controle, que eu me perdesse no consumo, que eu fosse vencido por distrações ou ilusões de grandeza, que tudo isso perca valor agora. Que cada tentação que ele tentou plantar com aparência de prazer ou status seja vista por mim com olhos renovados. Que eu saiba distinguir o necessário do supérfluo, o que edifica do que apenas impressiona. Que a Senhora, em comunhão com São Bento, retire de perto de mim qualquer pessoa enviada ou manipulada por esse inimigo para sabotar minhas finanças. Que os olhos daqueles que cobiçam, que invejam, que tramam em silêncio, não encontrem mais brechas para atuar. Que o dinheiro que me cabe fique sob o abrigo do céu. Que o que eu construo não se perca em mãos erradas. Que o que eu venho ganhando não seja mais alvo de desejos distorcidos nem interferências espirituais. Que nenhum tipo de laço oculto ou influência negativa tenha mais voz sobre minha renda. Que Deus, por vossa intercessão, permita que a clareza, a prudência, o bom senso e o raciocínio alinhado à verdade se estabeleçam em mim de modo permanente. Que a minha mente esteja lúcida para evitar armadilhas. Que meus olhos estejam abertos para reconhecer o que deve ser aceito e o que deve ser recusado. Que meu coração esteja blindado contra o impulso que o inimigo deseja acionar para me ver perder o que é meu. Que minha vida financeira não seja mais cenário de instabilidade plantada por desejo alheio. Que não haja mais lacunas que permitam perdas injustas, erros não explicáveis, confusões de origem oculta. E, acima de tudo, que o inimigo que deseja me ver sem condições, que quer me empurrar ao descontrole ou à escassez, perca acesso. Que não tenha mais visão sobre o que recebo, sobre o que conquisto, sobre o que planejo. Que suas palavras sejam desconsideradas, que seus pensamentos não encontrem caminho, que sua presença seja cortada dos meus caminhos. Que seus planos percam o ritmo. Que sua insistência se transforme em cansaço. Que sua malícia se consuma sozinha, sem conseguir interferir mais no que é meu. Que Deus, na grandeza de sua justiça, atue com discernimento sobre tudo que envolve meus ganhos, meus projetos, meus passos econômicos. Que as mãos invisíveis que tentam tomar o que é meu fiquem afastadas para sempre.
Que minha sabedoria avance com estabilidade, guiada pela presença daqueles que não falham, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Bento. Santíssima Mãe, reconhecida entre os filhos da terra como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, aquela que, com mãos pacientes e olhos que enxergam o que está escondido nos recantos mais profundos da alma humana, desfaz com autoridade os laços ocultos que prendem, limitam e sabotam a plenitude daqueles que ainda carregam fé, e glorioso São Bento, consagrado guerreiro espiritual, cuja presença abala os alicerces de tudo aquilo que o mal tenta construir nas sombras. Hoje venho, como homem cansado de perdas silenciosas, diante da presença de Deus, por vossa intercessão, suplicar por justiça divina sobre tudo que já foi tomado de mim, não por erros meus, mas pelas ações frias, planejadas e constantes do meu pior inimigo. Venho com o coração já marcado por perdas que não se explicam com argumentos terrenos, perdas que surgiram sem razão evidente, como se alguém tivesse estendido a mão por debaixo da minha realidade e puxado o que era meu. Perdas que doeram mais pela maneira como aconteceram do que pela ausência do que se foi. Perdas que carregam o peso da injustiça, da traição, da ação premeditada de alguém que não desejava apenas possuir o que era meu, mas também me ver sem reação, abatido, desorientado. E por isso venho, sem exigência, mas com fé, clamar para que tudo aquilo que esse inimigo tentou tomar de maneira oculta, manipulada, disfarçada, seja restaurado pelo olhar justo e eterno de Deus, que sabe exatamente o que foi roubado, como, por quem e com qual intenção. Maria, percorre espiritualmente os caminhos que esse inimigo utilizou para se aproximar das minhas conquistas. Vai onde ninguém mais foi. Vai onde as palavras não chegam, onde os olhos humanos não percebem a ação do mal, onde os rastros foram bem apagados, onde o engano se disfarça de acidente, onde a armadilha se apresenta como coincidência. Desata os nós que ele fez no silêncio, com estratégia. Nós que prenderam minhas oportunidades, que desviaram o que estava prestes a chegar, que limitaram a permanência daquilo que já era meu. Que todo o enredo construído por ele, com a intenção de enfraquecer o que eu tinha, seja desfeito por ti, não como castigo, mas como reestabelecimento do equilíbrio que foi quebrado. São Bento, que conhece os atalhos sombrios por onde o mal costuma passar, assume espiritualmente o resgate daquilo que perdi pelas mãos desse inimigo. Que a justiça do céu caminhe ao teu lado. Que nada fique escondido. Que tudo que foi tirado, tudo que me foi arrancado com disfarces, manipulação, pressão ou encantamento, venha à tona. Que o que é meu volte. Que nada permaneça sob domínio daquele que tentou me ver sem nada. Que toda herança roubada, todo valor desviado, todo reconhecimento negado, toda oportunidade abortada de forma premeditada, tudo aquilo que carrega a marca da injustiça espiritual e humana, seja reintegrado ao meu caminho com paz, estabilidade e proteção contra novas tentativas. Ó Mãe Santíssima, conhece o íntimo de cada coração. Sabe onde o mal começa e até onde ele deseja ir. Que a Senhora, com seu poder de intercessão, atue agora sobre cada decisão que esse inimigo manipulou, sobre cada porta que ele fechou pelas costas, sobre cada pessoa que ele afastou de mim com mentiras, sobre cada espaço onde ele plantou desconfiança ao meu respeito, sobre cada lugar onde meu nome foi usado para ser ridicularizado, excluído ou sabotado. Que a reputação que ele tentou destruir seja restaurada. Que a credibilidade que ele manchou sem que eu soubesse seja agora reconstruída com base na verdade que o céu conhece. Que tudo que ele retirou com a intenção de deixar apenas ruínas, seja devolvido não como estava, mas purificado e blindado contra novas perdas. São Bento, retira dos espaços por onde ando a sombra desse inimigo. Que ele não tenha mais como seguir me observando. Que não escute mais meu nome em conversas. Que não tenha mais olhos espirituais voltados contra mim. Que as pessoas que ele usava como instrumentos de sua inveja se afastem. Que os canais que ele utilizava se quebrem por dentro. Que cada tentativa que ele ainda faz para manter aquilo que tirou, se torne em vão. Que o que é meu perca a ligação com ele. Que minha história seja libertada da interferência direta e indireta de sua presença.
Que a vida que construo a cada dia siga em liberdade e segurança, sem rachaduras criadas por sua obsessão. Ó Maria, leva diante de Deus tudo aquilo que foi silenciado por mim por vergonha, por medo ou por exaustão. Leva a Ele tudo que perdi e nem percebi na hora, mas que me fez falta. Tudo que sumiu sem explicação, tudo que foi esvaziado aos poucos, tudo que era promissor e se perdeu em meio ao caos gerado por esse inimigo. Que o céu, em sua justiça, traga de volta as oportunidades que foram arrancadas, os laços que foram rompidos à força, os projetos que foram sabotados. Que não haja mais espaço para que eu aceite como definitivo aquilo que foi tirado por maldade. Que o passado não tenha mais o poder de me fazer calar diante da injustiça. Que meu presente seja tocado pela mão de Deus e redirecionado para aquilo que me cabe por direito. São Bento, olha espiritualmente para os lugares onde fui humilhado em silêncio, onde fui feito de tolo sem que ninguém percebesse, onde fui deixado com as mãos vazias por causa das tramas desse inimigo. Que nesses mesmos lugares o nome de Deus se faça presente com justiça. Que as portas que ele fechou se abram por iniciativa divina. Que os caminhos que ele bloqueou voltem a ficar livres. Que a energia que foi roubada de mim, com intenções obscuras, com manipulações, com desejos ocultos, seja reestabelecida. Que meu espírito se reerga. Que minha confiança volte a se firmar. Que minha relação com os bens, com os projetos, com as oportunidades, seja restaurada com equilíbrio e proteção. Maria, não permitas mais que esse inimigo continue vivendo às custas do que tirou de mim. Que ele não se alimente mais do que era meu. Que ele não se fortaleça espiritualmente com os espólios que levou. Que sua energia se canse, se fragmente, se desfaça diante da luz divina. Que a ligação dele com o que é meu se quebre para sempre. Que o céu me restitua não apenas os bens, os recursos e os espaços, mas também a tranquilidade de saber que o que me pertence está seguro, protegido e blindado contra toda tentativa de roubo espiritual ou material. E diante de Deus, que tudo vê, tudo conhece e tudo pode restaurar, que esse ciclo de perda se encerre aqui. Que nenhuma outra parte de mim, da minha história, dos meus projetos ou do que construí com verdade, caia novamente nas mãos desse que me persegue. Que eu não seja mais vítima da astúcia dele. Que o que é meu não seja mais drenado em silêncio. Que meu nome, meu destino, minha missão e meu lugar neste mundo estejam sob a luz dos céus, guardados por Nossa Senhora Desatadora dos Nós e protegidos pelo poder espiritual de São Bento. Que o que foi levado volte. Que o que foi quebrado seja restaurado. Que o que foi roubado encontre o caminho de volta. E que o inimigo que me quis derrotado encontre diante de si os limites intransponíveis da justiça de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.